Você já prestou atenção quando Jesus fala sobre separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita? Já prestou atenção nessa leitura? Você já parou para pensar em que lado eu e você estaremos? Se ovelhas ou se bodes? Será que eu sou ovelha? Será que eu sou bode? Pois bem, nessa mensagem eu vou apresentar características de Deus, o bom pastor, Cristo Jesus, o bom pastor, e nós, ovelhas ou bodes. Veja uma coisa interessante. Se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 25, quando ele voltar, lá está mostrando exatamente isso. Ele vai separar bodes de ovelhas. Alguém disse, inclusive nos comentários, mas Deus é bom, ele não vai condenar ninguém, todo mundo vai para o lado direito. Então eu vou te provar que Deus, ele é justo. Ele é amor, mas é justo. Você se lembra de Noé? Deus, ele separou Noé dos que não entraram, dos que não entraram na arca. Os que não entraram na arca, o que foi que aconteceu com eles no dilúvio? Entre na arca para você entender que existe em Deus, no coração de Deus, algo imaculável, santo. Deus é imaculado, não existe mácula, mancha, sujeira nele, bom pastor, e ele exige isso das suas ovelhas. Então, entenda, todos morreram naquele mundo antigo, somente Noé e a sua família foi que escapou. Observe um detalhe, Jesus ele disse também, com respeito à parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico ele foi para o inferno e Lázaro foi para o paraíso. Será que Deus não separa ovelhas de bodes? Lázaro, ovelha. O rico, o bode. Deus, ele tirou Ló. Você se lembra dessa história de Sodoma e Gomorra? Ele tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. E somente os promíscuos sexuais, que viviam na safadeza, homem com homem, mulher com mulher, tirou Ló e sua família dessas cidades. E o que aconteceu? Os anjos enviaram fogo e destruíram todos os moradores, milhares e milhares de pessoas que viviam na promiscuidade. Todos morreram carbonizados. Bodes e ovelhas. Leia em Apocalipse também para te provar que existe separação de bodes e ovelhas. Vai haver isso naquele dia. Em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 ao 15, você vai ver que só os que estão com os nomes escritos no livro da vida, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, renunciam à sua vida, renunciam ao pecado, lutam, guerreiam contra a sua própria carne, somente esses que serão salvos. Porém, os restantes, aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, serão julgados e condenados para um fogo que nunca vai se apagar. Onde Jesus diz que lá o choro não acaba e haverá ranger de dentes constantemente para toda a eternidade. Então, observe que houve uma separação. Os que estão escritos no livro da vida, você precisa ter seu nome no livro da vida para não ir para aquele lugar triste. E os que não estão inscritos irão simplesmente ter o seu livro da condenação individual de cada um. Para quem não sabe, existe um anjo aí do teu lado, escrevendo tudo que você está ouvindo, que você está sentindo, se você vai aceitar essa palavra ou não. Tudo que você sente, que você pensa, a sua reação com essa palavra vai estar escrito para aquele dia, só não para a igreja. Claro, aqueles que realmente estão prontos. Mas se no nosso meio há bodes, esses bodes, toda a sua vida está escrita por um anjo. Dizia o pastor Severino Pedro da Silva, que já partiu para o Senhor, em seu livro, e em uma mensagem, em uma pregação, ele disse numa reunião de obreiro que para cada pessoa no mundo existe um anjo escriba que escreve tudo o que você faz. Tudo. E isso vai lá para aquele dia. Então entenda uma coisa. Características de uma ovelha. Ela representa o crente salvo. A ovelha, ela é mansa. Aqui as características da ovelha. Veja se você está enquadrado nisso. A ovelha, ela é submissa ao seu pastor. A ovelha, ela é dócil. A ovelha, ela aceita a correção, o conselho, sem dar coice, como os bodes. Ovelha, ela depende totalmente do seu pastor, Jesus Cristo. Ovelha, ela se sacrifica sem reclamar, como Cristo na cruz, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Bode vive reclamando de tudo. Ovelha, ela não se isola do rebanho, está sempre na igreja, está sempre no rebanho para se alimentar da palavra de Deus. Ovelha, ela senta para aprender com Jesus. Ovelha, ela agradece em vez de murmurar. Ovelha, ela não entra em dívida sabendo que ela não pode pagar. Ela é honesta. Ovelha evita ofender. E se por acaso de repente numa fraqueza ela vier a ofender, ela corre o mais rápido possível para pedir perdão, porque é ovelha. Ovelha, ela protege a sua lã de santidade, ela protege o seu corpo para não ser exposta, achada nua, como diz em Apocalipse, e em falta naquele dia da separação entre bodes e ovelhas. Então, cuidado com o que você veste, meu irmão e minha irmã. Isaías 53:7 diz que Jesus ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca. Filipenses 2:5-8 diz que ele se humilhou até a morte. Agora vamos ver agora as características do bode. O bode é briguento, o bode é rebelde, o bode é teimoso, o bode é atrevido, o bode gosta de causar confusão na família, no emprego, na escola. O bode, ele é avarento, ele não ajuda ninguém. O bode, ele não aceita repreensão, conselho. Não aceita. O bode, ele se afasta do rebanho e da palavra. Ele se acha um semideus. Bode, ele quer ensinar e nunca aprender.
O bode, ele mistura a doutrina com as ideologias humanas que ele próprio cria, ou que ele ouviu de outra pessoa contrária ao evangelho. O bode, ele é a pessoa que não paga suas contas. O bode, ele ofende e não pede perdão. Ele não tem essa consciência de pedir perdão. O bode, ele exibe o seu corpo como se fosse um mundano, sensual, sem temor do dia da separação entre ovelhas e bodes. O bode, ele não consegue ter a sensibilidade de ouvir um pastor guiá-lo. Ele próprio se governa. Ele não quer ser guiado, ele quer mandar. Bode, ele não quer se render, ele quer discutir. Agora, veja o exemplo de Jesus, a ovelha muda. Jesus é o cordeiro manso e humilde. Sendo Deus, ele se fez servo por nós. Ele foi humilhado, ele foi injustiçado. Jesus, ele foi ferido, mas não agrediu ninguém. O cordeiro, Jesus Cristo, ele é perfeito. Ele nos salvou, mas com mansidão. Se Jesus tivesse coração de bode, nenhum de nós teria sido salvo. E por que você não quer ser ovelha, se você tem a característica de bode? A rebeldia tem um pai que se chama diabo. Tá ficando pesado, mas já vem azeite. Quem vive não aceitando o evangelho está seguindo o exemplo dele, do diabo. Quem discute e murmura está bebendo da fonte errada, meus irmãos. Jesus está voltando. Ele é o nosso bom pastor. Em Tiago 3,16 diz assim: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. É o caminho do bode. Agora, um alerta urgente para a igreja. Jesus, ele é pastor de ovelhas, não de bodes. Você pode ter cargo, você pode ter ministério, você pode estar com o microfone direto nas suas mãos, mas ainda pode ser um bode. No dia do juízo, não vai importar a sua posição, mas o seu coração. No céu só entram ovelhas que seguem o pastor, Jesus Cristo, que vem buscar o seu povo, as suas ovelhas. Bodes serão separados para a esquerda, para a condenação eterna, meus irmãos. Se hoje você percebe com essa palavra que tem agido como bode, brigando, devendo, ofendendo, se exibindo, o seu corpo sensualmente, resistindo à palavra, é hora de se arrepender. Peça a Deus um coração de ovelha, cheio do Espírito Santo e da palavra. Seja humilde como Jesus. Troque a rebeldia pela mansidão de Cristo Jesus. Veja o Salmo 139, 23 e 24. O salmista, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e guia-me pelo caminho eterno. E vou terminando aqui. Naquele dia, o pastor Jesus, ele vai olhar para você e dizer: você foi minha ovelha, mansa e fiel? Ou um bode que vivia para si mesmo e não para mim? Dizendo Jesus a você naquele dia: você pode mudar o lado hoje. Você pode sair do lado esquerdo dos bodes e vir para o lado direito, para o lado de Jesus, como ovelha. Então seja ovelha agora, antes que seja tarde demais, porque no dia da separação não haverá apelo, só haverá apenas sentença, julgamento e fogo eterno. Me segue, curte e compartilha. Deus te abençoe.